Em meio ao esplendor e à intriga da corte Tudor, no Palácio de Greenwich, nasceu uma princesa que o mundo jamais esqueceria. Seu destino, no entanto, seria marcado por desafios inimagináveis desde o primeiro suspiro. Em um reino onde a linhagem masculina era a única moeda de valor e a sucessão era um jogo mortal de xadrez, a jovem Elizabeth viria a conhecer a face mais cruel do poder e da desonra. Sua infância, longe de ser o conto de fadas que muitos imaginariam para uma filha de rei, foi um prelúdio sombrio e gélido para a extraordinária mulher que ela se tornaria. Cada corredor do palácio, cada tapeçaria pesada e cada sombra projetada pelas altas janelas góticas pareciam sussurrar os perigos que a cercavam. Ela não era apenas uma criança, era um peão em uma disputa política feroz, forjando nela, desde cedo, uma resiliência que poucos adultos poderiam sequer compreender. A atmosfera da corte era saturada de ambição e medo, e Elizabeth, com seus olhos atentos e cabelos de fogo, absorvia tudo, aprendendo que o silêncio era muitas vezes sua melhor defesa. A tragédia abateu-se cedo e de forma devastadora sobre sua vida, alterando o curso de sua existência para sempre. Aos 2 anos de idade, quando a maioria das crianças começa a descobrir o mundo com alegria, sua mãe, Ana Bolena, foi executada na Torre de Londres sob acusações forjadas de traição e adultério. Este evento brutal não apenas a privou do amor e da proteção materna, mas também a lançou em um abismo profundo de incerteza, medo e desgraça pública. A sombra da execução de sua mãe pairaria sobre ela por décadas, um lembrete constante e aterrorizante da fragilidade da vida na corte e da impiedade absoluta do poder real exercido por seu pai. Isolada em residências rurais, muitas vezes negligenciada e sempre observada por olhos vigilantes, a jovem Elizabeth aprendeu a lidar com a dor lancinante e a solidão opressora. Foi nesse isolamento que ela começou a forjar um espírito de aço e uma mente perspicaz, encontrando nos livros e nos estudos o refúgio que o mundo exterior lhe negava. A desgraça, contudo, não parou com a morte de sua mãe. Em um ato de crueldade política que a marcaria profundamente, seu próprio pai, o rei Henrique VIII, a declarou oficialmente legítima através de um ato do parlamento. De princesa herdeira, ela foi rebaixada ao status de bastarda, um título que carregaria como um fardo pesado e uma mancha em sua honra por grande parte de sua juventude. Essa humilhação pública, vinda daquele que deveria ser seu maior protetor e fonte de legitimidade, deixou cicatrizes que moldariam sua visão de mundo. A ilegitimidade, naquele tempo, não era apenas uma questão de status social, era uma sentença de exclusão política, uma negação de sua própria identidade real e de seu direito divino. Ela viu-se cercada por aqueles que a desprezavam ou a viam como um obstáculo, mas essa rejeição sistemática, em vez de quebrá-la ou levá-la ao desespero, acendeu uma chama inabalável de determinação em seu coração. Elizabeth decidiu em silêncio que provaria seu valor ao mundo e que reescreveria o destino que outros tentavam impor a ela. Crescendo em um ambiente de constante ameaça, onde um passo em falso poderia significar a morte, Elizabeth desenvolveu uma astúcia e uma inteligência emocional notáveis. Ela transformou-se em uma observadora silenciosa e magistral. Aprendeu a ouvir o que não era dito, a analisar cada movimento sutil dos cortesãos e a decifrar as intenções ocultas por trás de sorrisos falsos. Ela compreendeu cedo que não podia confiar plenamente em ninguém, pois a lealdade na corte Tudor era tão volátil quanto o vento. Essa habilidade de leitura profunda de pessoas e situações complexas se tornaria, anos mais tarde, uma de suas maiores armas como governante. Cada sussurro nos corredores de Hampton Court, cada olhar furtivo durante as missas, era uma lição vital sobre a natureza humana e a política implacável. A desconfiança, para Elizabeth, não era um traço de caráter negativo, mas uma estratégia essencial de sobrevivência, uma armadura invisível contra as facas escondidas e as conspirações que floresciam nas sombras. Ela tornou-se uma mestra na arte da dissimulação, da paciência e do timing perfeito, esperando o momento exato em que a roda da fortuna giraria a seu favor. Apesar de toda a sua cautela e inteligência, a vida de Elizabeth continuou a ser uma jornada perigosa por um campo minado. Durante o reinado de sua meia-irmã, a Rainha Maria I, ela enfrentou seu maior teste de coragem. Acusada injustamente de participar de uma rebelião,
Elizabeth foi presa e levada para a temida Torre de Londres, entrando pelo portão dos traidores sob uma chuva torrencial. A torre, com suas paredes de pedra frias e úmidas e sua história impregnada de sangue, representava o auge de sua vulnerabilidade e o possível fim de sua linhagem. Muitos antes dela entraram naquelas celas para nunca mais ver a luz do dia. No entanto, mesmo ali diante da iminência do carrasco, Elizabeth manteve uma dignidade real inabalável e uma fé profunda em seu propósito. Ela recusou-se a confessar crimes que não cometeu e usou sua eloquência para se defender com uma clareza que desarmou seus acusadores. Sua prisão na torre não foi o capítulo final de sua história, mas um batismo de fogo que temperou sua alma, uma prova de resistência que a preparou para carregar o peso de uma coroa. Contra todas as probabilidades estatísticas e políticas, a menina que foi desprezada por seu pai, declarada bastarda pelo Estado e aprisionada por sua própria irmã, finalmente ascendeu ao trono em 1558. Elizabeth I tornou-se rainha da Inglaterra em um momento de profunda crise religiosa e econômica. Sua coroação não foi apenas um evento político de grande pompa, foi um triunfo pessoal épico, a culminação de anos de sofrimento, resiliência e uma inteligência política superior. O trono, que por tanto tempo pareceu um sonho impossível ou uma sentença de morte, agora era seu por direito e por destino. Com a coroa sobre sua cabeça, ela não viu apenas o poder, mas a imensa responsabilidade de salvar uma nação dividida. Sua ascensão marcou o fim de um período de terror e o início de uma nova era, um tempo de esperança, estabilidade e renovação nacional, liderado por uma mulher que havia sido forjada nas chamas da diversidade e que conhecia, melhor do que ninguém, o valor da liberdade e da justiça. Seu reinado, que duraria 45 anos, ficou imortalizado na história como a Era de Ouro. Foi um período de prosperidade sem precedentes, de grandes navegações que expandiram os horizontes do mundo conhecido e de um florescimento cultural que nos deu gênios como Shakespeare e Marlowe. Elizabeth I, a Rainha Virgem, escolheu casar-se com seu país, governando com uma mistura única de sabedoria, firmeza e uma conexão mística com seu povo. De uma criança marcada pela tragédia e pela ilegitimidade, ela transformou-se em uma das maiores e mais icônicas monarcas que o mundo já viu, cujo legado de força e independência ressoa através dos séculos. Sua jornada é o testemunho definitivo do poder da resiliência humana, da inteligência estratégica e da inabalável crença em si mesma. A bastarda que se tornou rainha, a prisioneira que se tornou soberana, a mulher que forjou uma era de glória. Sua história permanece como um lembrete eterno de que o destino não é algo que nos acontece, mas algo que construímos com coragem, e que a verdadeira grandeza nasce da capacidade de superar as circunstâncias mais sombrias para brilhar com uma luz que nunca se apaga.